Boa noite, Brasil! Hoje eu tô fazendo boa noite direto pro Brasil, porque a nossa convidada é brasileira, então como uma homenagem aí, né, ao nosso país que eu amo tanto. Boa noite, Brasil, e boa noite também a todo mundo que está assistindo a gente em outros países. Aqui quem está falando com vocês é a Babi, eu sou fundadora da Eleva, esse podcast que vocês estão ouvindo. Faz parte de um projeto muito maior, que é uma plataforma de desenvolvimento financeiro para mulheres, e que começou exatamente com essa pessoa que está aqui hoje com a gente, com a Dani, porque ela fez uma transição de carreira absurdamente significativa para mim, e isso me tocou muito, a minha vida pessoal, e a partir disso eu comecei a olhar para essa transição que ela tinha feito como algo que estava acontecendo comigo. E aí eu falei: "Bom, se aconteceu com ela, eu tô vendo o que está acontecendo comigo, deve estar acontecendo com outras pessoas também". E aí a gente teve uma conversa sobre isso há 2 anos atrás, sobre essa transição dela. Foi a primeira vez, primeira semente do que a Eleva hoje, foi essa conversa. Essa conversa se perdeu por um certo amadorismo da minha parte, e agora a gente está retomando esse projeto Transições, porque ele também teve que pausar para a Eleva poder nascer no último mês de setembro, que foi no último mês, nos últimos 2 meses, setembro, outubro, foram meses do nosso lançamento. E agora o Transições volta e volta com a Dani. Então olha só, a gente sempre fala de ciclos, a vida não linear, essa bagunça toda que é a nossa vida, e é isso que aconteceu e eu adoro essa bagunça toda. Então, Dani, seja muito bem-vinda Obrigada, aqui Babi. hoje. Obrigada. Que delícia estar aqui hoje, né, 2 anos depois. Há 2 anos atrás eu estava no início da minha transição, né, ainda me considero em transição. Agora 2 anos depois, a Eleva como fruto de uma transição sua também, né. Que Assim, delícia não é? fazer parte dessa história. Sim, sim. Foi na sua transição que eu falei assim: "Nossa, eu tô em transição", né, tipo assim, eu tô começando, né. Assim, eu vi a sua finalizando e eu falei: "Nossa, acho que a minha tá começando". E eu falei: "Nossa, deve ter um monte de gente passando pela mesma coisa por aí. Vamos então e aí era pra ser uma conversa íntima entre eu e a Dani, porque a gente é amiga, se conhece, eu ia ligar pra ela, falar: "Me conta, o que que aconteceu?". Aí eu falei: "Você quer saber? Acho que essa conversa vai beneficiar muito mais gente do que só eu". Né, eu acho que esse foi o intuito de fazer a live naquele momento. E eu, como eu sou uma pessoa muito dos impulsiva, dos impulsos, a hora que eu sentei para escrever o e-mail pra Dani, já fiz o projeto, já tipo assim, eu já arrumei pra minha cabeça, porque eu sou dessas, entendeu? A gente tem que arrumar pra cabeça às vezes e depois correr atrás do prejuízo, porque se a gente ficar pensando muito, a gente nunca sai do lugar. E você criou Transições, né, que você entrevistou várias mulheres em Sim, transição, né, nas diferentes áreas da vida, não só profissional, sim, não foi, Babi? sim. Eu vou te apresentar aqui mais formalmente para vocês entenderem quem ela é. Então, a Daniele Chaves, ela é terapeuta junguiana, doutora em saúde mental pela USP Ribeirão Preto e especialista em psicologia analítica pelo IGEP. IJ IJEP. Considera a busca pelo autoconhecimento um caminho de transformação e de encontro consigo mesma, pois traz consciência, autenticidade, força e prontidão para se viver os desafios inerentes da vida. Sente-se grata por poder contribuir com compreensões, ressignificações e integrações que geram impactos individuais e coletivos. Nossa, essa última frase aqui da sua bio É. é bem forte, porque eu acho que tem muito da Eleva aqui também, acho que a gente compartilha isso, né. Uhum. É muito bom fazer parte da vida das pessoas de uma certa forma, você como terapeuta, eu como mentora na Eleva, eu acho que a gente tem isso em comum, e eu queria que você abordasse, assim, quem foram essas pessoas também que te ajudaram no seu momento, como que foi esse momento para você, né, contar um pouquinho dos primórdios dessa sua transição também. E talvez quebrar essa transição em algumas fases, né, para quem está ouvindo a gente conseguir entender as variáveis que você passou, né, que às vezes o começo foi diferente do meio, que agora nem tem fim, mas enfim, que agora já é diferente daquele momento que a gente estava em 2023. Sim, eu acho assim, a primeira coisa que você que está aí na transição também fala o que você sente, né. A transição, ela não ocorre só externamente, né, com algo que se apresenta. Ocorre
internamente, né. Então, a minha transição inicialmente começou internamente. Desde que eu decidi que eu faria uma transição, um momento, esse processo meu foi super lento. Desde que eu percebi que eu queria fazer esse movimento, eu levei acho que 10 anos mais ou menos para eu conseguir, efetuar essa transição, né. Questões de planejamento, de organização, de vida, para que isso acontecesse. Então, no meu caso, chegou um momento que não fazia mais sentido para mim ser farmacêutica, não me conectava mais com isso. O período que eu passei ali, pela saúde mental, né, inclusive fazendo meu doutorado, eu trabalhava com psicofarmacologia, e aí casou questões objetivas com subjetivas de eu perceber, para mim o que começou a fazer sentido era que medicamento tinha seu lugar, mas não era o que era de fato transformador, o que de fato mudava, né. E aí a farmácia, né, nessa parte da psicofarmacologia também, foi deixando de fazer sentido, e eu decidi ouvir essa voz que já há algum tempo falava: "Não, é por ali", né. E resolvi fazer essa transição que não foi fácil, principalmente internamente. Por isso que eu tô falando, né, essa questão interna ela é importante. E ela se iniciou, né, no momento ela se iniciou, e faria tudo de novo, né, mas lembrando que é um caminho que tem seus desafios também, pelo menos para mim, né. Eu me considero ainda num processo de transição. Sim, e você acha que existe algum momento onde você não vai estar mais nessa transição? Qual que é a sua visão hoje sobre transição? Porque é uma palavra que agora, não sei, Uhum, está sendo muito uhum. mais usada, né. Eu acho que a gente como planeta está em transição, então eu não sei, está todo mundo agora tentando pensar sobre isso. Eu vejo a transição, esse momento, de construção do novo, e não que em um momento não vai ser gerado outro novo. E aí dentro do meu planejamento, tá, prático, vamos dizer assim, eu tinha naquele momento ali toda uma estrutura de um planejamento de uma transição, e ele ainda não se completou, né, ainda estou no processo, né, disso. Sim, Internamente é algo que está muito certo para mim, faria de novo, e de novo, e de novo, mas do ponto de vista do meu planejamento, é algo que ainda está ocorrendo, né. entendi. Eu acho que eu tô você falou para eu falar da minha, eu acredito que eu Aham, também tô na mesma sintonia, aham, porque eu acho que eu tomei passos importantes para fazer a minha transição, sim. mas existem coisas objetivas que vão concluir espaços, eh, pontos importantes para mim, do ponto de vista de me libertar, eu acho que de algumas amarras que eu ainda tenho. E às Uhum, vezes são internas, mas elas ainda se apresentam na minha vida prática. Às vezes eu fico pensando assim, né, falando que aqui a gente é uma plataforma de desenvolvimento financeiro, apesar disso ser bem único e bem novo, né. A gente fala de desenvolvimento humano, não desenvolvimento financeiro, mas, eu não enxergo os números só como números, mas eles representam para mim algumas coisas, às vezes até que representam essas minhas dúvidas internas. Eu coloco alguns números para mim que eu preciso chegar ou algumas coisas que eu preciso alcançar, e às vezes nem sempre financeiros, mas, sabe, eu tento objetivar algumas coisas, uhum. mas que elas mostram na verdade coisas que eu ainda preciso resolver internamente, entendeu? É como se Sim, eu sim. colo É isso, a transição é isso, por isso que no início eu já, iniciei falando isso, a transição ela não é só essa questão, ah, prática, né, do dia a dia, ela é uma transição interna mesmo. E esse novo, muitas vezes, só surge quando questões aqui também são resolvidas, né, porque a transição, aponta o novo, mas, muitas vezes não é só o surgir de um novo. É um processo, às vezes, de desconstrução para surgir esse novo, para esse novo apontar. E isso é um processo
que tem seu tempo também. Anne, e eu acho, assim, Faz isso que você me falou agora, sentido? me veio uma coisa na cabeça agora, que na Hum, verdade também, quando a gente fala do novo, gera muito medo, né, gera muita ansiedade, gera muito, tipo, aquela coisa: "Mas e aí, o que eu tenho aqui eu vou perder?" De uma certa forma eu tô confortável, né, esse emprego, esse casamento, esse estilo de vida, o que seja que for que você tá passando por transição. Mas na minha transição também, o que eu percebi na verdade, é que esse estado atual, presente, confortável, na verdade ele estava me incomodando, porque de fato ele não estava, conectado com a minha melhor versão. Sabe assim, você tá confortável, mas você não tá satisfeita? uhum, Então o novo, às vezes, na verdade, eu vejo que para mim, não era uma coisa completamente nova e diferente, mas era tirar desse presente coisas que já não estavam me satisfazendo, apesar de serem confortáveis. Então o uhum, novo, na verdade, era lidar mais com o desconforto de viver sem aquelas coisas que eu coloquei, que eu me construí, sabe assim? Você consegue ver onde eu tô sim, querendo chegar? E você faz sentido consigo. isso? Faz sentido. É um excesso. Tanto é que muitas pessoas, eu sinto que às vezes fala da transição de uma forma um pouco romantizada, né. Mas o processo, ele é processo, é um processo muitas vezes que envolve dores, que envolvem escolhas que vão ter ônus e bônus, né, Exa decisões que mudam às vezes muita coisa na vida da gente. Então ele é de fato processo, e cada um tem esse seu processo, é, no seu caso é esse que você falou. não, eu vejo que no meu caso é muito isso, na verdade, porque quando eu comecei a realmente abraçar que eu estava passando por uma transição e encarar todas essas dores e desafios, até as coisas que estavam me incomodando na minha vida atual, que eu estava super ficaram menos pesadas, porque eu resolvi encarar esse processo mais como algo interno do que simplesmente algo externo. Então acho que esse processo de você olhar para dentro, que você falou que no seu caso demorou 10 anos, com todas as mulheres que eu conversei nesses últimos 2 anos que a gente ficou sem se falar, a maioria delas relatou a mesma coisa. Uhum. Teve uma sementinha que tem muito mais tempo do que aquela virada de chave que todo mundo quer vender que fez. Coloca como algo, assim, um pouco romantizado, como algo idealizado, E que dá mas para você ajudar uma pessoa a fazer isso, é bem complicado, né, a gente achar que a gente pode apoiar, com certeza existem caminhos aí, né, enfim, as mentorias, cursos, livros, enfim, eu acho que existe aí um aparato de ferramentas que podem apoiar uma pessoa em transição, mas é um caminho tão único, gente. É algo tão inexplicável, é algo uhum. tão visceral que você não consegue fugir, que às vezes as pessoas falam: "Nossa, mas o que que você está inventando para a cabeça?" Até eu às vezes falava: "Gente, o que que eu estou inventando? Olha, tá tudo certo. É um Pra que mexer processo com que em muitos isso?" momentos é uma sustentação de angústia, né. Porque às vezes você não tá nem tão lá, nem você não tá nem lá nem cá, é um processo de transição, né, desse novo surgir, com várias questões internas, com várias questões práticas do dia a dia. Então, gera de fato essa angústia, essa tensão, né. Por isso inclusive que o processo terapêutico ele é tão importante nesse momento, para sustentar, para ajudar, contribuir na sustentação desse lugar, né, desse processo, desse momento. Essa questão que às vezes eu acho que aparece de forma bem idealizada, de fato acontece, como E dentro do seu modelos. Esse é o modelo. Não, o processo de é. cada um de fato é único, né. O que representa, por exemplo, nas transições, né, na sua transição, na minha transição, qual foi a elaboração de luto que cada um, às vezes, vive? Porque é um luto, né, é um luto. Cada um acho que tem o seu, né. Vamos pegar, por exemplo, um relacionamento, um divórcio, a gente passa por um processo de luto, né, daquele relacionamento, de todas aquelas expectativas, de todos aqueles sonhos, de questões que às vezes você imaginou, idealizou. Ou então quando você muda de país, né, você pode falar isso, você está aí agora quantos anos?
você não tinha os sonhos, né, você não passou por um processo de transição até você se sentir aí, mas não teve, será que às vezes elaboração de algum luto, às vezes de expectativa, enfim, Nossa cada um tem o senhora. seu. Então, é um processo de elaboração mesmo, né. No meu caso foi um processo de elaborar algumas questões profissionais. Só que também, às vezes a gente acha que aquela parte, ela deixou de existir, né, o que era antes deixou de existir, mesmo porque Uhum. às vezes aquele lugar que a gente estava era um lugar que gerava dor, gerava às vezes algum sofrimento, gerava conforto, por não fazer mais sentido, porque a alma não sentia que estava mais ali, a energia não estava mais ali, né. A gente vai ter perdas, mas a gente não vai se perder, e aquilo que a gente fez não vai deixar de Isso, ter valor. era isso que eu estava falando, porque era um lugar que a gente estava, que gerava uma certa angústia, aí na hora que você quer ir para um lugar novo, às vezes a gente quer refutar aquele lugar, ou acha que tudo foi perdido, e não foi, tudo isso Exato. vem com a gente, Eu tudo isso a sinto gente isso. carrega, né. Nós somos isso hoje, mas também o que nós fomos, né, são questões que a gente vai carregando e que só vai contribuindo com a nossa bagagem, né. Eu acho que uma das minhas maiores dores foi exatamente não entender isso. Depois que eu entendi isso, eu me pacifiquei, que era essa parte da minha vida não é que eu vou jogar lá no lixo, não é que ela não serve mais para nada, não é porque tá difícil, eu não quero mais viver isso, é que isso não tem valor, que eu desperdicei a minha vida. Mas são coisas que precisaram acontecer, situações, pessoas que eu precisei conviver, situações que eu precisei passar, para eu poder hoje fazer o que eu tô fazendo. Porque Exato. senão eu não chegaria aqui dessa forma. Tanto que até quando eu decidi criar a empresa mesmo, né, sair só do vamos fazer podcast, escrever newsletter e criar a empresa, às vezes até hoje eu ainda tenho uma dificuldade, às vezes, de explicar essa empresa que eu estou criando, porque por mais que eu queira que seja uma coisa que funcione no mundo, ela precisava funcionar para mim. E eu sou uma pessoa que passei por muita coisa. Então, às vezes, para uma pessoa que ela ainda está passando por algumas coisas, por exemplo, eu vejo algumas pessoas mais novas do que eu, às vezes ainda não tiveram filhos, às vezes ainda não estão casadas, às vezes ainda não fizeram uma mudança, né, significativa na vida. Elas têm um pouco mais de dificuldade de entender a linguagem da Eleva. Ou às vezes Uhum. pessoas que estão numa outra situação onde já passaram por tudo isso e por o que eu estou passando, e às vezes não fizeram a transição, não Sim, fizeram a mudança e encaixaram na vida e, tipo assim, já era, tá muito tarde, de repente, aquelas mulheres já, né, 55, 60, 65, talvez elas estejam também num espectro mais complicado de entender. Algumas, porque eu vejo que dentro das entrevistadas tinha pessoas de todas as idades, né, desde os 30 e poucos até os 60. Então, eu acho que tem gente ouvindo essa mensagem, mas eu falo que é mais difícil, às vezes, para quem não está nesse meio da vida, que é esse meio da transição, né. Eu vejo que as transições elas acontecem muito nessa sim, meiota. sim, sim. É E o que você a tem gente alguma pra você foi isso também, né? A gente tem o quê? A gente tem 4 anos de diferença? eu tenho 44, você tem É, eu tenho quantos? 40. 40, né. É isso, é muito comum, né, no meio da vida, acontecer aquilo que a gente chama aqui na psicologia analítica de metanoia, né, que as pessoas conhecem mais ou menos como crise da meia-idade, né, que é aquela puxada de tapete que acontece na vida, que você começa a questionar tudo. Você começa a questionar relacionamento, você começa a questionar, sei lá, espiritualidade, profissão, valores. É um momento, assim, de fato, de puxada de tapete, é um momento difícil. E isso normalmente vem assim quando? Gritando: "Olha, aqui não dá mais. Não dessa forma. Isso precisa ser modificado. Isso precisa ser diferente". E muitas vezes a gente acaba resistindo àquilo e a tendência é sempre ser pior. Eu brinco muito com meus analisandos, falo assim: "Tem coisas que já não dá mais para desver", nem existe esse verbo, mas eu costumo brincar assim, porque é muito forte, é muito intenso. E é um momento que, para aqueles que seguem seu próprio caminho,
né, de escuta, de autoconhecimento, percebe que tem algo que é muito maior, que essa alma está procurando, né. E aí é onde começa várias modificações na vida. As transições, elas são muito comuns nesse momento da maturidade, muito comum, exatamente por causa dessa metanoia, né, e por toda, né, trajetória de vida e enfim. É, e acho que hoje o lado bom é que como a gente tá vivendo mais, né, porque antes você imagina, você tinha essa metanoia, você queria fazer uma transição, mas às vezes você nem tinha tempo, né, porque você já estava pensando que você ia aposentar daqui a pouco, tinha gente que aposentava com 50 anos, e aí já era velho, né, e já era aquela coisa crise da meia-idade era aquela coisa de velhinho, né, que você fala: "Não, o velhinho tá vivendo a crise da meia-idade", na nossa época, quando a gente era mais novo, e hoje não. Hoje a gente tem o quê? Né, vamos torcer pelo menos mais Mas 40 Babi, anos. se parar para pensar, olha, crise da meia-idade, né, vamos usar esse termo que é mais comum. Mesmo quando a gente era mais jovem, né, pode reparar aquele meio da vida ali, mais ou menos 40 anos, 40 e poucos anos, que a pessoa ela vive, assim, uma crise de ansiedade, depressão, é onde vem o divórcio. Se você voltar atrás e pegar, tanto hoje seu entorno, mas mesmo lá atrás, é um processo muito comum. E assim, e não é só profissional, é de vida mesmo, Ah, sim. É. de valores, porque isso é uma outra coisa, assim, por exemplo, hoje aqui a gente está falando muito da transição profissional, que é meu caso, seu caso, mas a transição ela não nunca é só uma transição profissional, uma transição, sei lá, de relacionamento, é uma transição de vida, é uma mudança de vida. Um novo que surge internamente. Sim. Isso é muito além, sabe. Isso é muito além, é muito maior. Ó, vou aproveitar e ler uma mensagem que deixaram para você aqui. A Dani é uma mulher admirável e sua coragem me inspira muito. Ela nos mostra como a sua trajetória, que a vida sempre oferece novos caminhos e seguir esse chamado é um jeito bonito de autenticidade. A Adriane Melo. Pri é minha amiga querida, que E, gente, você também tá escreveu numa aí nos. transição profissional, viu. Também tá Oh, numa aí, Adri, conta transição, pra gente aí, uma o que que tá pegando? uma transição, A gente né, da adora advocacia analisar. pra psicologia. Uau. E, gente, e vamos combinar, né, que a psicologia, assim, acho que todo mundo deveria, Uma né. tran Tipo assim, pra gente pelo menos que é de humanas, né, vamos dizer assim, a Dani era médicas, biomédicas, né, farmacêuticas, não, farmácia ciências, total. bioquímica, é. Mas assim, eu que sou da área de humanas, nossa, amo, amo. E gente aí que vocês estão assistindo, vocês podem comentar aqui no chat, se vocês quiserem mandar alguma pergunta para Dani ou para mim, quiserem falar das suas transições, se vocês estão passando por alguma transição, a gente adora dar pitaco na transição alheia, tô brincando. Não, mas a gente gosta de ouvir, né, e se Aham. sentir parte, porque eu vou falar para vocês, a minha transição começou quando eu engravidei, né, eu casei, depois de 1 ano eu engravidei e na a minha gravidez eu já senti, assim, eu não sei, eu senti um negócio na minha gravidez eu senti algo, nenezão na Que já é barriga uma ali. transição de vida, né. É, Ser mas mãe. eu senti, sabe, eu senti ali num nível emocional, sabe, bem forte, assim. Eu vejo, assim, as pessoas hoje em dia muito preocupadas com a roupa do bebê, aonde vai nascer, a maternidade, o parto, o quartinho. Não que eu não tinha essas preocupações, eu tinha, mas eu estava vivendo emocional muito de forma intensa uma emoção que eu nunca tinha sentido, em relação a mim mesma, em relação à vida. Tipo, a identidade, assim, quem eu sou agora, quem eu tô me tornando, quem eu vou precisar ser com a chegada desse nenê. Eu comecei, na minha cabeça, sabe, começou a vir Nossa, essas e eu coisas. vivi eu vivi exatamente isso, eu super entendo, porque foi meu processo. Eu costumo falar que quando eu engravidei minha filha tá com 16 anos, né, mas quando eu engravidei foi a primeira vez que eu me questionei, de forma genuína, quem eu era, quem eu É. gostaria de ser, quem é essa pessoa que vai educar um novo serzinho. Foi a primeira vez e tanto é que isso foi tão intenso para mim, que foi a partir desse movimento, né, de me tornar mãe, de tudo isso que passou, tudo isso que você está falando, que eu mergulhei no autoconhecimento.
Então, assim, a minha gravidez também é fruto foi um dos starts, assim, de Pra todo o mim foi também. processo de transição, porque foi aquele momento que eu comecei a me questionar. E aí você tem filho, não sei como é que é pra você, mas pra mim foi meio assim, o que era importante deixou de ser, o que não era Uhum. passou a ser. E é um processo de desconstrução e de construção, né, a maternidade é isso, é uma construção, né, você se torna mãe de um bebê, de uma criança, aí depois vem a adolescência, aí você se desconstrói como mãe de uma criança e se constrói como mãe, de uma adolescente. Uma experiência que de fato é E intensa foi. demais. Maternidade traz isso, principalmente ali no início, no puerpério, né, traz muito desses sentimentos, assim, paradoxal, é isso mesmo. E leva um tempo para conseguir ajustar, né, a mãe, a mulher com os seus sonhos, a mulher profissional, né, a É, amiga, a filha, um processo. é. É uma Então transição de vida, é, uma transição total. Eu acho que a minha foi muito movida por essa questão que é a busca de um propósito, de algo que faça sentido, né. Pra mim o autoconhecimento ele se alinha muito com essa questão do meu propósito, do meu significado, porque eu sempre fui aquela pessoa que sempre fui muito envolvida em questões coletivas, sabe. Desde que eu me conheço por gente, desde criança, assim, sempre tive essa ligação. E eu vejo que o autoconhecimento, ele transforma pessoas, e pessoas transformam o seu transforma o entorno, coletivo. que transforma o coletivo. E é isso que se alinha com o meu propósito, sabe. Uhum. Que Então como legal. terapeuta é maravilhoso quando é um privilégio, eu falo assim, sabe, conseguir presenciar essas transformações, e eu vejo transformações no entorno, sabe, no entorno, no coletivo, e aí, durante esse processo, né, que a gente está falando que às vezes gera angústia, tal, nessa busca do seu caminho, do seu significado, é muito comum as pessoas passarem por um momento que acha que essa busca, por questões, assim, do entorno, é individualismo. Sabe, Hum, porque vão ter tomadas de decisões que às vezes para quem está no entorno parece individualismo, né, mas conforme o processo vai acontecendo, você percebe que é o contrário disso. Porque claro. quando eu me alinho com um propósito, com um significado, eu consigo, doar para o meu coletivo algo totalmente diferente. É algo que de fato eu posso entregar desde a minha família até em outros aspectos, algo que contribua. E eu me sirvo também desse entorno, desse coletivo de uma forma melhor, sabe. Sim, Então eu acho que essa palavra que você traz, né, do significado, de algo fazer sentido, é fundamental, assim, na vida. Às vezes a gente passa por momentos, assim, que são difíceis, até mesmo na transição, momentos desafiadores ou momentos na vida mesmo, de forma geral. E quando você não tem um propósito, quando você não tem um significado, aquilo é muito difícil. Agora você se relaciona totalmente diferente com as adversidades, com as dificuldades, com as angústias, inclusive das próprias transições, quando tem um significado e um propósito sustentando isso. É totalmente diferente. sim. Isso não é É, individualismo, entendeu? Sim. então acho que isso é Uhum. muito legal desse processo como um todo, você entender que sim, existe essa parte toda externa e prática e às vezes dolorida e também gostosa de colher resultados, de ter reconhecimentos, de, criar coisas novas. Mas tudo isso é tipo assim, bolinha da árvore de Natal, entendeu? São partes de um ornamento muito maior que é interno, que te sustenta, é interno. Tá. Bom, vou falar um pouquinho da psicologia junguiana, tentar deixar de uma forma mais simples, né. Ela chama, junguiana, mas também pode ser chamada de psicologia analítica, né. Junguiana, porque o fundador é Carl Gustav Jung, então junguiana vem do sobrenome do Jung, né. A psicologia analítica, assim, ela é uma psicologia muito profunda, é uma psicologia voltada para o autoconhecimento. Ela tem
conceito central bastante importante, que é o conceito de individuação, né, que de alguma forma a gente está falando indiretamente o tempo todo disso, né. De uma forma muito simples, assim como a gente tem um desenvolvimento físico no decorrer da vida, a gente tem um desenvolvimento psicológico, né. Nós somos seres únicos, nós somos seres singulares. E a terapia junguiana olha muito para isso, para esse desenvolvimento, para esse ser único, para essa singularidade, né, que é o processo de individuação, que ela vem de forma muito intensa nesse meio da vida aí que a gente falou. E esse processo ocorre de que forma? A partir da ampliação da consciência. Que é isso que a gente está falando, né, na nossa história de vida, a consciência que vai se ampliando, né, de que forma que a gente vai fazendo isso? Numa relação com o nosso inconsciente, estabelecer essa dialética, né. Então a terapia junguiana é uma terapia que ela mergulha, assim, de forma bastante profunda no autoconhecimento. É uma terapia, assim, de ponto de vista prático, né, que as pessoas falam: "Ah, como é que é a terapia?", né. A gente utiliza a fala, né, de sentar e falando, conversando, valoriza muito a análise de sonhos, né, Hã. nessa dialética, né, o inconsciente ele se manifesta de forma simbólica, né, nos sintomas da vida, em sintomas físicos, nos sonhos, em sincronicidades, atos falhos, né, o inconsciente tem a sua linguagem, né, simbólica. Gente, e os sonhos é uma delas, então tem essa valorização da análise de sonhos, da ampliação de sonhos. É num processo um pouco mais avançado, a imaginação dirigida, imaginação ativa, né. E é uma terapia que eu acho, assim, incrível. Nossa, que eu acho que coloca em outro todas as terapias têm seu lugar, entende, Babi? Eh, tal o seu Ah, sim, momento, não, com certeza. Eu já fiz as 2, assim, acho que as 2 foram sim, benéficas em diferentes períodos. É sim. aquilo, acho que a gente tem que algumas coisas a gente tem que passar, né, então, Mas experiências. é muito profundo, assim, muito profundo. É esse mergulho mesmo. E E como que esse foi essa foco, escolha, assim? a individuação, né. Como que chegou pra você isso? Foi porque você fez e você se interessou? Como É, a minha que primeira terapia que eu fiz foi lacaniana, né, ou seja, da psicanálise. E aí, depois eu fiz uma terapia com abordagem junguiana, e foi uma terapia que fez muito sentido para mim, porque foi esse mergulho, sabe. Foi esse mergulho de uma forma que foi muito intenso. E aí, na hora de eu decidir, fui estudar, né, fui estudar, participei de grupo da psicanálise e li bastante Jung, e Jung é o que me faz sentido, é o que se alinha com o meu propósito, entendeu? eu É o também que tenho esse negócio com Jung. é isso, é o que para mim traz significado, o que para mim faz sentido é a Uhum, psicologia analítica, daí minha escolha. E a legal. junguiana por causa do Jung. E aonde que você está hoje, assim, nessa transição, assim? A gente está indo já para o final da live e quem, tiver aqui com a gente, estiver assistindo, curtindo, a gente vai mandar um convite para vocês, participarem de uma roda de conversa com a Dani, eh, que a gente vai falar sobre ela vai falar, na verdade, ela vai conversar com as pessoas que estão dentro dessa desse encontro, sobre esse chamado da alma mesmo, né, quando a alma não consegue mais se calar, ficar, né, ficar lá escondidinha, né. Então ela vai conversar sobre isso, né, trazendo todas as ferramentas que ela usa nas terapias dela e que ela aprendeu. Mas eu sei que você já que voc da época que a gente se falou lá em 2023 até hoje, você já incluiu outras ferramentas aí na sua no Sim, seu sim, sim, né, arte tem a parte terapia, né. arte terapia, agora você também está fazendo faculdade de psicologia. Conta um pouco pra gente, assim, desse Sim, processo sim. também. Olha, o momento da minha transição, eu tô naquele momento que, assim, que é gostoso, que é aquele momento de falar: "Nossa, eu faria tudo de novo muitas vezes",
sabe. É aquele lugar que todo dia eu tô e que eu sinto, assim, no meu corpo, que é ali que eu tinha que estar, sabe. Então esse é um momento, assim, bem bacana, né. Eh, em Jung, isso é uma das coisas que eu esqueci de falar, né, a gente propõe, quando analisando se abre para isso, para expressões criativas. Pode ser desenho, colagem, escrita, né, a gente valoriza muito essa forma de trabalho, porque são formas que quebram a racionalidade. Não é todo junguiano que trabalha, tá, mas estou falando eu trabalho, sim, e uma grande parte de junguianos trabalham, né, porque é uma forma de você quebrar a racionalidade, você fazer movimentação de energia psíquica por outras formas, né. Então no meu processo, expressões criativas foi extremamente importante, né, e aí eu tô fazendo uma formação em arte terapia, que eu encerro em fevereiro, né, para trazer essas ferramentas, né, para aqueles analisandos que se abrem, né, não é que é uma obrigatoriedade, mas é uma coisa que faz muita diferença para aqueles que se abrem, sabe. É isso, E é você aquela atende, pontaria. É, atendo online e atendo presencial aqui em Ribeirão Preto. né. Sim, fora do Brasil também. E fala pra gente o seu Instagram pra gente, Dani, pra gente deixar aqui. Arroba, underline, Hã, Daniele, 2 L's e E, Dani. né, Aham. underline Chaves, underline. E é isso, assim, essa transição da Dani, gente, ela foi muito importante pra gente estar aqui hoje, e eu acho que ela pôde demonstrar aqui que nem sempre foi fácil, nem sempre foi nem sempre acaba, nem sempre tem um final. Olha, isso é uma coisa, assim, eu não sei se é por aí, né, que não acaba, assim, é porque me veio muito o que o Jung fala, mas ele fala isso quando ele tá falando de cura, enfim, no Aham. processo psicoterapêutico, mas eu acho que isso aí é pra vida, né. Ele diz que a vida deve ser conquistada sempre de novo, né. Então, é um processo, assim, que a gente faz uma transição, a gente chega, às vezes, num lugar, mas às vezes a vida pede que algo se modifique de novo. E ok, eu não diria que é algo que não tem fim, eu acho que é algo que é orgânico da vida. As Ela vai mudando de transições, ponto, né, um ponto diferente que você começa uma nova transição, eu diria. Eu sim, acho que sim. exatamente, são saltos, né, que você vai Se a gente dando. olhar para a vida como para uma transição como um ciclo, né, se a gente Aham. olhar desse ponto de vista, a nossa vida é feita de ciclos, Sim, fisicamente, psiquicamente, ali na nossa vida. Então eu acho que é isso. Também. sim. Mas, igual você falou, olha, para quem estiver ouvindo, e que sabe do que a gente está falando, que é aquele momento da vida, né, que nossa alma tá pedindo algo novo, né, que Água, tem algo hã? Tá pedindo o água. quê? Ela tá com sede. Tá com sede. É, a roda de conversa vai ser sobre isso aí, sobre esse Sim, eu tô momento. super em pé essa roda de conversa, porque eu acho que é um modelo que a gente nunca fez e a Dani falou: "Não, topo fazer, mas eu quero fazer desse jeito". Eu falei: "Você falou pra pessoa errada, né, porque" É, porque é e a muito gente não tem legal nenhum ouvir, a modelo de gente aula. se ouvir, né. A Dani vai facilitar, eu não sei como ela vai fazer, mas eu acredito que você quer que as pessoas falem, né. Você tem Sim, algum eu tipo acho de que o grupo preparação traz que você isso, né, uma partilha, né. é, 11 de É, dezembro. É. isso, sim. 20 horas aqui, né. Fabi, super obrigada, adorei participar Obrigada a aqui de você. novo do A gente podcast, ficaria umas 3 horas aqui falando, né. e muito, muito sucesso aí para Eleva. Eleva é recém-nascida, A nossa filhota, setembro, né. Você inaugurou em setembro, setembro, né. setembro. Eu Olha, congelei 10 os anos aí óvulos tá da sendo a Eleva há uns média, 10 né. anos atrás. Ai, gente, obrigada, Dani. Obrigada, Beijo. obrigada para quem ouviu, obrigada para quem está aí até o final, né, Babi. É, Beijão, gente, até mais. tchau, Dani. Tchau, tchau.